Ei, corretor de seguros! A Otimize é a solução que você estava esperando para dominar o mundo digital. Chega de perder tempo com ferramentas complicadas, cheias de opções que você nunca vai usar. Precisa de conteúdo sobre vida, auto ou residencial? Temos tudo pronto para você. Na Otimize, você cria posts para redes sociais, sites, landing pages, e-mail marketing e muito mais com apenas alguns cliques. Otimize, sua presença digital poderosa, mais tempo para seus clientes. Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Olá, tudo bem? Me chamo Pedro London, sou diretor executivo do CQCS. Primeiro, eu queria parabenizar o meu amigo Baeta por criar esse programa, por criar o Summit 2024. Uma excelente iniciativa para que todo o mercado possa cada vez mais crescer e possa, principalmente, aprender novas técnicas para vender mais. Nesse mundo, obviamente, tão moderno e, principalmente, com muita inteligência artificial que vivemos. Eu fui convidado pelo João para a gente conversar um pouquinho sobre como que os corretores de seguro podem utilizar mais inteligência artificial no dia a dia. Tá? Isso seria uma hora para a gente ficar aqui dias e dias conversando. Tá? Mas eu vou pegar alguns termos muito específicos e algumas fases do dia a dia do corretor que ele possa ser utilizado. Aqui eu vou utilizar algumas plataformas e algumas ferramentas que eu utilizaria se eu estivesse na rua vendendo e algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, óbvio que não para vender seguros, né? Porque hoje no CQCS a gente não trabalha com essa venda de seguros. Tá? Então eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, todo mundo tem meu LinkedIn, minhas redes sociais e até muita gente tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem direto para a gente conversar. Tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de 3 temas muito importantes. Tá? O primeiro tema é como utilizar mais rapidamente da rede social no nosso dia a dia. Muitos dos trabalhos manuais das redes sociais e da inteligência artificial. Muitos dos trabalhos manuais que nós utilizamos e nós fazemos, tá? Hoje a IA já consegue substituir. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre aparência e como que a gente consegue usar ela melhor a nosso favor. E por fim, a gente vai falar um pouquinho de prospecção e principalmente a inteligência e um bom controle de prospecção com a inteligência artificial. Tá bom? Espero que todos aproveitem e tenham um bom proveito. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês um programa chamado Cider. Tá? Esse é um programa que eu utilizo para tudo que eu tenho de lista, para todos os afazeres que eu tenho. Ele é já vinculado a várias inteligências artificiais generativas, tá? Algumas em inglês, algumas em português. Ele já tem robôs específicos que te ajudam a fazer. Tá? E aqui a gente vai iniciar ele no modo inicial mesmo, no modo iniciante. Tá? Então, o que a gente teria que fazer para fazer uma boa prospecção? O ideal é você utilizar a inteligência artificial no seu primeiro modelo para conversar com você. Tá? Então, você precisa ensinar ela a conversar com você. Então, eu vou fazer aqui, quem sabe faz ao vivo, se sair alguma coisa errada aqui, eu vou corrigir para a gente acertar. É assim que funciona o Machine Learning. A gente vai ensinando a máquina vai nos ensinando, vai trocando ideia com a gente. Então, vou colocar, sou corretor de seguros, quero começar a comercializar mais seguro de vida para médicos. Simplesmente dou Enter. Então, ele vai entender, vai falar o que a gente tem que fazer, certo? Vamos esperar ele gerar tudo, e aí a gente vai aos pouquinhos usando cada uma das coisas que ele trouxe pra gente, tá? Óbvio que aqui a minha inteligência artificial ela já está um pouco viciada por conta de todas as perguntas e tudo que eu faço, né? Quem vai começar do zero vai ter que ensinar um pouco mais essa máquina a conversar. Então vamos lá, o que ela fez? Então ela primeiro falou o seguinte, entenda o público-alvo. Então o que é o perfil médico? Conheça as diferentes especializações, acredito que se você quiser trabalhar com médico é super importante que você entenda, e quais são as especificações específicas para esse cara que tem. Então olha que interessante. Um médico precisa de estabilidade financeira para suas famílias. 2, ele precisa de planejamento sucessório.
3, ele precisa de cobertura em caso de invalidez. E quarto, custo de educação dos filhos. Principalmente se o filho for querer cursar medicina, a gente sabe que uma faculdade particular hoje de medicina ela é muito mais cara no Brasil do que as outras faculdades. Tá? Então só aqui já tem um bom indício de como que a gente tem que falar. E óbvio que, vamos fazer aqui uma brincadeira. Então, eu gostaria de vender seguro de vida para empresários. Vamos ver o que vem. E olha que interessante que já vem coisas diferentes, né? Pra você ver como a inteligência artificial ela já pega tudo que está rolando no mundo e traz para o mundo dela, tá? Então aqui, ó, proteção da família e herança, muito importante nos casos de empresários, continuidade do negócio e planejamento sucessório e gestão de riscos. Mas vamos voltar para a nossa categoria de médico, que é o interessante hoje. Então, visto, né, a gente vai subindo aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Então, visto o público-alvo, a gente vai partir para a educação e conscientização. O que é educação e conscientização? É a segunda parte que a gente vai falar, que é o conteúdo exclusivo e educativo para esse médico, né? Então, a gente precisa começar a trazer para esse cara tudo que é importante. Esse cara, mulher, quem seja que a gente estiver abordando, né? Então, por que médicos devem considerar contratar um seguro de vida? E aí, como funciona a ordem natural da vida? Você vai fazer um contato com ele, seja um contato via indicação, um contato via um lead frio, lead quente, e esse cara automaticamente vai te pesquisar. Hoje, a maior índice de pesquisas que tem, principalmente no Brasil, são as redes sociais, com foco no Instagram e LinkedIn. Então é importante que você tenha o teu Instagram e o LinkedIn muito bem coordenados, tá? Para que todo mundo que entre lá saiba o que você está falando, saiba que a sua vida, né, pregressa, digamos assim, e o que você quer oferecer para esse cara tem relação. Isso é muito importante, né? Então, que exemplos de tópicos que a gente pode ter? Depois a gente vai entrar mais específico nisso. Por que médicos devem considerar um seguro de vida? Como o seguro de vida pode ajudar em planejamento sucessório eficaz, tá? Super importante, e olha que interessante, a inteligência artificial está nos trazendo dicas e saindo do mundo online e indo para o mundo offline. Como que eu posso atingir mais esse público? Network e conexões, então através de eventos, conferências, relacionamentos, então com reuniões e follow-ups, e aí sim a gente vai entrando nos próximos passos, que é a campanha de marketing, soluções personalizadas, testemunho, webinars, workshop e tudo isso mais. Beleza? Então vamos agora utilizar no nosso próprio dia a dia, né? Então agora vamos direto. Olá, vamos convidar de novo. Estou trabalhando em prospecção. Opa, escrevi errado. Prospecção para médicos. Vendendo seguro de vida. Gostaria de criar um script telefônico. E olha a mágica acontecer, né? Esse script telefônico, você talvez passaria bom tempo do seu dia a dia e não tivesse técnicas mais avançadas, ele vem automático para você. Então, o que vem? Script de ligação telefônica vai vender seguro de vida para médicos. Introdução. Bom dia, doutor ou doutora. Olha que interessante o nível que a inteligência artificial chega. Se você já está falando de médico, ele já até dá a nominação que você tem que conversar com essa pessoa, né? O meu nome é X, sou corretor de seguro, especialidade de seguro de vida, tá? E olha que importante que ele traz aqui algumas frases, tá? Primeiro você dá uma frase de abertura, né? Um quebra-gelo, pequeno quebra-gelo. Já fala o nome da pessoa, é super importante porque ela sabe que você não está falando numa ligação fria, ou Zé Ninguém. Fala o seu nome, né? E você já explica o que você faz. Se essa pessoa estiver interessada, ela automaticamente vai te ouvir, né? Então, eu estou entrando em contato para a gente conversar sobre um seguro de vida, pode ajudar a sua família a garantir a tranquilidade financeira. Óbvio que aqui é muito interessante que a gente aprenda a fazer um filtro do que a inteligência artificial traz para a gente, né, com o que realmente acontece no dia a dia. Então, algumas frases que a gente utiliza, ainda mais com corretores que têm muito mais tempo, né, de rua, você já pode implementar no seu script. Mas aqui é importante você trazer, né, esses pequenos pontos que a inteligência traz. Segundo ponto, estabelece uma conexão. Então, conversa que médicos lidam com situações de imprevisto do dia a dia, conversa que médico precisam da proteção da família, respondendo sempre aquelas 4 pontos que a gente trouxe. Explica os benefícios, tá? Perguntas para identificar essa necessidade, e aqui, caso você vá avançando na conversa, caso você queira, você pode parar aqui e agendar uma reunião. Isso é muito importante. A partir do momento que eu tenho uma reunião agendada, eu já tenho que me preparar para o próximo passo. Qual que é o próximo passo nesse caso? Vamos falar assim, então, que eu já consegui agendar a reunião com um grupo de médicos e todos os médicos são ortopedistas. Então eu volto para o ChatGPT, aqui, né, no caso o meu Cider que junta todos eles,
Explico. Gostaria de falar com um grupo de médicos ortopedistas. Quais gatilhos posso utilizar? Vamos esperar. Isso aqui é muito importante, tá? A primeira resposta da geração de inteligência artificial, ela é sempre genérica, porque ela vai atingir vários públicos e ela vai fazer um combinado. Aqui a gente precisa começar a ser mais específico. Fala assim, ó, gostei das respostas. É como se realmente estivesse conversando com uma pessoa. Porém, não achei ela específica. Poderia me trazer exemplos para ortopedistas? Ortopedistas. Então vamos lá. Ainda não veio o que a gente quer. E isso super acontece. Por isso que é importante que a gente venha conversando cada vez mais com a inteligência artificial. O que ele trouxe para a gente? Uma apresentação em grupo, a gente falar de proteção familiar como ortopedista. Se sempre tem cuidado com a saúde e bem-estar dos outros, mas isso aqui é de todos os médicos. Incertezas da profissão, estamos cientes que a prática da medicina, cobertura para validez, né? O que é importante falar? Ortopedistas vivem traumas o dia todo. Gostaria de trazer uma abordagem ou dicas mais específicas. Vamos lá. Agora a gente está chegando perto onde a gente quer. Então, reconheço que a sua rotina como ortopedista envolve tratamento de traumas e recuperação de pacientes, o que pode ser emocionalmente desgastante. Natural que você pense no impacto que isso pode ter em sua própria vida e na segurança. Olha que interessante. A inteligência artificial trouxe para a gente como abordar emocionalmente esse médico que é impactado pela vida dos outros, né? E ele volta a falar. Estamos falando de pessoas que contam com você todos os dias. E essa responsabilidade é enorme. Então aqui ele traz um peso para a pessoa. E olha, isso é tudo uma máquina gerando esse conteúdo. Ter um seguro de vida proporciona uma camada de proteção para a sua família, garantindo que eles estejam seguros mesmo após imprevistos. Além disso, em sua linha de trabalho, você sabe que acidentes acontecem. O que aconteceria com a sua prática e a sua família se você não pudesse mais operar? Então aqui você vai exatamente no ponto do médico. A proteção oferecida por um seguro, que inclui cobertura para invalidez, poderia ser crucial. Podemos agendar uma conversa para que eu possa entender melhor as suas necessidades e apresentar as opções que façam sentido para a sua família? Né? E olha que interessante, ele já traz aqui algumas dicas, e essa aqui a gente pode brincar também com isso. Então, essa abordagem mais empática e consciente da realidade dos ortopedistas pode dar a estabelecer uma conexão genuína e abrir portas para discussões sobre seguros. Gostaria de trazer uma abordagem mais direta e urgencial. Vamos ver se vem. Então, ó, aqui ele traz como ele criou isso é muito importante, porque ele vai te explicando, e aqui você vai poder conversar ação a ação, e depois ele sempre traz uma sugestão. Como ortopedista, o que você faz é lidar diretamente com traumas. Isso traz um risco inerente à sua própria saúde. Um seguro de vida pode ser uma profissão crucial. Você possui algum tipo de seguro atualmente? Olha que pergunta direta. Isso aqui tudo foi uma máquina que gerou pra gente, tá? Então, visto isso feito, contando tudo isso, o nosso primeiro passo está feito. Qual que é o nosso primeiro passo? Criar esse script de venda para atingir esses médicos. Tá? A partir do momento que eu crio esse script de venda, eu vou para o segundo passo, que é o pós-prospecção. Tá? Obrigado. Agora que já fiz a prospecção, gostaria de montar o melhor planejamento de seguro de vida para esse médico. Vamos ver o que vem. E olha que interessante. Além disso tudo, isso aqui você pode usar do lado do médico, né? E usando também o ChatGPT para mostrando como que o mundo está lidando com isso e como que ele também deveria lidar, né? Então aqui está falando de uma amnésia financeira, né? Então perguntas-chave, dependentes, quais são as dívidas de obrigação, o estilo de vida que ele almeja ou que ele tem, quais são os objetivos financeiros, analisando quais são os riscos, né? Saúde e ocupação, quais são as coberturas que você deveria oferecer para ele, né? Os tipos de seguro de vida que você poderia oferecer, e ele até determina o valor da cobertura. Então, calcule uma necessidade caso a fórmula seja, que é dívidas, despesas, perda de renda e anos até a independência. Vamos ver se esse ChatGPT vai até mais.
Gostaria de montar um planejamento para um médico ortopedista que possui 2 filhos, uma renda de R$ 50 mil, um gasto mensal de R$ 40 mil, os filhos estão em idade de fazer faculdade. Olha lá, vamos lá, olha que interessante, tá? Então ele vem, né? Você pode ir aos poucos trazendo todas as informações que a inteligência artificial traz para a gente, para ir colocando aqui nesse perfil, a gente pode ir atualizando, então você já pode inclusive trazer o nome do médico, a idade dele, quais são todas as necessidades, analisa as necessidades, então qual que é a renda anual e os gastos, e as necessidades de proteção. Então, necessidade anual para a renda de 480 mil, seriam 10 vezes a sua renda, 4.800.000, tá? Supondo uma média de 30 mil por ano para cada filho durante 4 anos de faculdade. Então, tem mais uma necessidade de 240 mil reais por ano para pagar a faculdade de cada um desses filhos, certo? Somando um total, um seguro de 5.040.000. E olha que interessante, esse cálculo está feito pelo ChatGPT. Não é só o corretor de seguro com toda a sua expertise. Por mais que você vai validar todas as informações, é super importante que você valide 100% das informações, tá? É uma inteligência artificial que está mostrando para o cliente o melhor caminho a seguir, né? E aqui você pode ir conversando com ele, né? Por exemplo, quais são as coberturas sugeridas, qual é o custo que ele tem que ter, né? Quais são os outros benefícios, e aí a gente vai trazer todos os seguros em vida nesse caso, né? E depois, quais seriam ações imediatas que se deve tomar. Beleza? Aqui a gente para o nosso primeiro passo de como prospectar. Então aqui você aprendeu a prospectar, a trazer informações e principalmente a como conversar com esse médico. Tá? No caso do nosso exemplo médico, isso aqui pode ser usado para todas as profissões, como eu mostrei anteriormente. Tá? Agora a gente vai para o segundo passo, certo? O segundo passo é uma outra ferramenta que eu utilizo muito, né? Eu gosto de utilizar o RD Station aqui, mas eu sei que, por exemplo, tem várias outras ferramentas no mercado, inclusive, né, a Otimize. Então você pode vir aqui no seu marketing. Aqui eu já deixei ele previamente preenchido só para vocês entenderem. E por que é a importância disso aqui? Tá? Quanto mais controle e quanto mais você conhecer todo o passo a passo da sua prospecção, tá, mais fácil fica de você utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Tá? E mais fácil fica de você acertar a veia para esses médicos. Então aqui eu coloquei, aqui você tem algumas opções. A opção do sem contato, e lembrando que a maioria dos CRMs, né, eles têm um custo muito baixo ou até são gratuitos. Se você já fez o contato, se você já identificou, né, o ponto de interesse, se você já apresentou para essa pessoa, né, se você já enviou a proposta. Né, e depois, se ele já fechou com você, você vai para outro fluxo de CRM, outro fluxo de CRM, que é o CRM. Deixa eu só botar de novo aqui. Que é o CRM, que é o de leads atuais, certo? Então vamos voltar para cá. Né? Então aqui eu quero vender o seguro de vida médico para médicos do Hospital São Luís, certo? Eu consegui colocar uma tarefa, que é ligar para ele às 9 da manhã do dia 22 para esses médicos, e essas tarefas, se meu CRM estiver aberto, eles já vão aparecer para mim, né? E eu automaticamente vou poder ligar. Aqui tem uma outra tarefa de contatos já feitos, tá? Com os médicos que eu já fiz, né? Os contatos dele. Então aqui eu vou aos poucos colocando todas as tarefas que eu tenho. Então aqui eu vou colocar outra tarefa, por exemplo, atender Dr. Roberto. Tá? Então, que fase que ele está? Ele é do seguro de vida para médicos. Tá? O assunto é uma ligação, né? O responsável sou eu. Eu posso botar aqui o dia que eu quero fazer essa tarefa. Ele pediu para eu ligar para ele 11h30 da quinta-feira, 8h30 da quinta-feira. Então eu já venho aqui e já me aparece uma nova tarefa para esse funil aqui de vendas. Né? Então eu tenho essa aqui que já está atrasada, que já passou, eu tenho mais uma tarefa, né, ligada para cada médico, certo? E o que é importante? A partir do momento que eu tenho esse sistema de CRM completamente preenchido, eu posso passar para a próxima fase de inteligência artificial, tá? Que é o quê?
né? Então aqui, esse Cider, que é aquele que eu te mostrei, ele também vem do lado da barra de ferramentas para a gente olhar. E eu posso colocar aqui, tenho uma lista de prospecção de 25 médicos que atendem no mesmo hospital. Como poderia abordá-los? Então, tudo aquilo que a gente falou, né, ele já vem trazendo aqui para a gente. Aí agora a gente vai ser mais específico. Existe alguma ferramenta de marketing que eu possa fazer para impactar mais eles? Uou, olha aqui quanta coisa tem. Então, ele vem com e-mail marketing, com marketing de conteúdo, com automação de marketing, com webinars, com geradores de lead, com social media marketing, com análise de dados, chatbots, anúncios segmentados e plataformas. Então, vamos pegar um exclusivo, tá? Eu queria e-mail marketing. Então, gostaria de enviar um e-mail marketing me colocando à disposição para agendar uma reunião com esse grupo de médicos. Então, olha que interessante. Aqui, em menos de 10 segundos, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT e ele já me trouxe várias ideias de como fazer para abordar essa pessoa, né? Então, convite para reunião, por exemplo. Opa, calma aí que saiu da minha tela. Um convite para reunião. Olá, doutoras e doutores, último nome dos médicos, espero que esse e-mail encontre bem. Meu nome é o seu cargo, estou em contato para discutir a importância do seguro de vida, especialmente voltado para profissionais de saúde. Dada a natureza da profissão médica, sei que garantir a proteção financeira de suas famílias e de suas carreiras é uma prioridade. Por isso, gostaria de me colocar à disposição para uma reunião onde podemos discutir com o seguro de vida. Pode trazer seguranças para o seu dia a dia. Então, olha que interessante, tá? Então, eu gostaria de enviar um e-mail marketing, me colocando à disposição para agendar uma reunião com esse grupo de médicos. Aquele tempo que vocês demorariam 10, 15, meia hora para escrever, para debater, para trazer que tipo de e-mail que você podia mandar, a inteligência artificial já traz tudo isso pronto para a gente, tá? Então, já com assunto, corpo de e-mail, né? E o que esse e-mail tem que falar. Então, dada a natureza da profissão médica, sei que garantir a proteção financeira de suas famílias e de suas carreiras é uma prioridade. Por isso, gostaria de me colocar à disposição para uma reunião, onde podemos discutir como o seguro de vida pode trazer segurança e tranquilidade para suas famílias. Se estiver interessado, esse aqui é o primeiro passo que você dá. 100% utilizando a inteligência artificial para chegar na pessoa. Óbvio que aqui vai precisar também, né, por exemplo, um complemento. Fala, gostaria também de enviar uma mensagem pelo WhatsApp para esse grupo. O que você sugere? E percebam que é sempre em forma de perguntas. Então aqui já é uma mensagem de WhatsApp, já é outro canal, uma forma bem mais rápida de se impactar, né? Diferente do e-mail. Então já vem 4 linhas aqui, 4 parágrafos pequenos, né? Então sei que a segurança financeira das suas famílias é uma prioridade e gostaria de me colocar à disposição para conversar com você. Gostaria de agendar uma reunião, tá? Então, olha que interessante. Tudo que a gente foi falando de ferramentas que a gente já utiliza, que o próprio corretor já usa no seu dia a dia, ele consegue, com a inteligência artificial, aumentar muito, muito, muito a sua produtividade, né? De tempo, você demoraria 30 minutos para escrever um e-mail, aqui você demora menos de 1 minuto para escrever esse e-mail, tá? E aí o que é interessante é que você pode pegar esse texto aqui, colocar ele dentro de uma ferramenta de e-mail marketing, já com todos os e-mails cadastrados, tá? Isso seria um assunto para uma próxima conversa e mandar diretamente para eles. Então, o que a gente já aprendeu hoje? Então, a gente primeiro já conversou um pouquinho de como utilizar a inteligência artificial para melhorar o nosso dia a dia, para fazer com que o nosso dia a dia seja mais rápido, tá? A gente já conversou um pouquinho sobre CRM, como imputar algumas pequenas informações no CRM
para que a gente possa ter uma análise melhor, né, de todos os nossos canais de comunicação. E agora a gente vai para a imagem pessoal, tá? Então, obrigado, foi muito útil. E é super interessante que você vá ensinando a inteligência artificial que você utiliza, por isso que é importante que você tenha uma sua própria, que você usa sempre, tá? Que você sempre fale com ele, sempre converse com ele e fale, ó, isso foi legal, isso deu certo, isso não deu certo. Então, obrigado, foi muito útil, tá? Agora, gostaria de criar uma campanha para o Instagram querendo impactar esse grupo. E percebam que aqui a gente está na mesma conversa, então você não precisa de novo falar que é um grupo de médico, ortopedistas, X grupos que atuam em tal hospital, né? Ele já vai automaticamente lembrando, né? Então aqui a gente já, né, vai passar essa primeira parte, eu só quis mostrar para vocês como é toda a análise, e aí é sempre importante, você pega esse último parágrafo, exemplos de postagem, tá? E aí você fala assim, gostaria de 5 exemplos de postagem. Opa, olha que coisa rica começa a aparecer pra gente. Vamos lá. Então, exemplo 1. Um infográfico que as 5 razões pelas quais médicos não precisam de seguro de vida. Certo? Então, aqui, proteção financeira, cobertura em caso de incapacidade, tranquilidade, parará. Então, o que a gente vai pegar aqui? Esse aqui, ó, infográfico. Tá? Então, eu venho aqui nas redes sociais e vou criar um design novo, né? E aqui eu vou colocar um infográfico, certo? Vamos ver o que vem. Pode ser que não venha nada. Então vamos em rede social, aqui ó, infográfico. Aqui ó, infográfico, certo? Então aqui ele já veio várias opções de infográfico. Né? O que a gente tem que ver é com o Cider, né? No caso com a inteligência artificial, se tem algum que nos ajude. Tá? Lembrando que no caso do Canvas, ele já tem integração com o ChatGPT. Eu não coloquei essa integração com o ChatGPT aqui, senão ia ficar muito fácil minha vida. Eu quero mostrar para vocês como é desde o início. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente pode usar, vamos ver, a gente quer falar de um infográfico de proteção. Aqui talvez os caminhos sejam interessantes. Olha lá, a gente está aqui. Então, quais são os 5 passos? Passo 1, tá? Proteção. Opa. Proteção. Passo 2, cobertura. Passo 3, tranquilidade. Passo 4, planejamento. E passo 5, benefícios. Então, vamos colocar. Passo 4, planejamento. 5 benefícios. Tá? Então, olha que interessante. Óbvio que aqui está super cru, né? A ideia é que a gente vá melhorando isso. E aí você cria já uma linguagem que você vai conversando com o seu consumidor, porque esse cara vai te pesquisar nas redes sociais. Né? E aí, se você tiver uma rede social concisa, né, e mostrando o seu trabalho, com certeza ele vai te dar valor. Né? Ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, de um público como médicos. Né? Então, aqui são 5 passos. Ó, vamos lá. Opa. Deixa eu tirar o zoom aqui, senão vou tirar esse sublinhado. 5 passos do médico tranquilo. Vamos pegar isso aqui, depois a gente vai melhorando isso, né? Importante quebrar um pouquinho a cuca também, né? Aqui é o processo. A gente joga o processo mais para cá. Então, qual que é os 5 passos do médico? Ou do médico bem protegido, melhor. Bem protegido. Tá? Nem precisa disso aqui, por exemplo. Tá? 1, proteção. 2, cobertura. 3, tranquilidade. 4, planejamento. E 5, quais são os benefícios. Né? Isso aqui pode virar um outro post para que a gente possa fazer de cada um desses. Né? Então, eu posso vir e usar essa imagem aqui como referência para criar um outro post, tá? Ou eu posso criar um outro design. E olha que interessante, ele já me traz designs parecidos com esse, para que eu mantenha uma linha, né, editorial
igual, uma linha de linguagem, uma linha muito parecida. Ok? E aí, o que é o mais importante? A partir do momento que eu já tenho tudo criado, então fala assim, ok, criei o exemplo 1, criei o exemplo 2, criei o exemplo 3. Vou lá, já estou com todo o passo a passo criado. Gostaria de ir para o próximo nível. Gostaria de fazer as minhas postagens automáticas. E aí aqui vai o pulo do gato, tá? Que é o quê? É você usar a inteligência artificial para facilitar a sua vida de pesquisa também. Como que a gente iria pesquisar isso? Tá? A gente iria no Google e falar assim, ferramentas que façam post automático. Aí, vamos até fazer isso aqui ao vivo, tá? Vamos lá, ferramentas que fazem post de rede social automático. Então aqui ele vinha com um monte de ferramentas. Você teria que entrar uma a uma aqui, pesquisar e tudo isso. Olha que interessante o que a rede social já traz. Traz, inclusive, muito parecido com essa daqui. Buffer vem numa, Hotsuite vem numa, né? E aqui ela já traz passo a passo, certo? Então, como que você conecta, como que você planeja seu conteúdo, como que você agenda postagens, né? E mais do que isso, dicas para essa automação, certo? Quanto mais a gente utilizar essas dicas que a inteligência artificial traz, com certeza mais resultado a gente vai ter, né? E aí ele vai trazendo algumas outras ferramentas que a gente pode monitorar, né? Que aí é um próximo passo. Acredito que nesses 30 minutos a gente conseguiu conversar muito sobre como a inteligência artificial consegue melhorar o nosso dia a dia. O que é importante a gente pensar? Primeiro, a inteligência artificial não é o fim, ela é um meio. Tá? A gente tem que utilizar ela a nosso favor e como nossa amiga, como nossa parceira de negócios. Né? Lembrando que é super importante que a gente confira tudo, porque às vezes a inteligência artificial pode errar, você pode copiar alguma coisa errada, ela mesma pode trazer alguma coisa diferente. Tá? Mas o mais importante é que você faça ganho de produtividade. O que antigamente você conseguia atingir 3, 4 clientes no dia com o teu tempo disponível, hoje você consegue atingir 100, 200, 300. E aqui foi só um grão de areia do que a inteligência artificial pode fazer para a gente. Tá? Foi um prazer estar com vocês hoje e nos encontramos numa próxima.